O que começa com uma filmagem de uma ceia de família termina como um registro assustador de abdução. Olá pessoal, eu sou o Renan e hoje nós vamos falar de Alien Abduction Incident in Lake Country. Esse filme foi lançado em 1998 e dirigido por Dean Alioto. Na verdade, esse filme é um remake de um filme anterior, de 89, do mesmo diretor, só que ele realizou esse remake porque ele achou que o primeiro filme não foi bom o suficiente, não passou realmente o que ele queria. E uma coisa que eu já falo agora, cara, que filme difícil de você achar para assistir, meu Deus do céu. Eu procurei em tudo quanto é lugar para assistir esse filme, porque foi uma recomendação. E cara, não achava em nada. Se eu olhava na Amazon Prime, estava indisponível na região. Se eu olhava em tal lugar, não estava disponível nessa região. Cara do céu, foi difícil achar esse filme, muito difícil. Alien Abduction funciona como uma filmagem encontrada, um arquivo da polícia que não deveria ser mostrado. É um filme found footage que foi gravado numa noite no Natal de uma família que mora numa fazenda isolada. Eu fiquei na dúvida se era Natal ou Ação de Graças, tá? E o filme não explica nada, ele simplesmente acontece. E você tem que entender o que está acontecendo. E a gravação se inicia com um dos personagens principal filmando a família, filmando o que eles estão fazendo, toda a família está se preparando para um jantar, tem ali umas desavenças pequenas, tem brincadeiras, aquele clima familiar de final de ano. Quando de repente do nada tem um apagão, simplesmente tem um clarão e depois tem um apagão logo em seguida, não tem barulho, não tem nada. E quando eles vão verificar o que aconteceu, eles veem um disjuntor totalmente derretido, sem explicação nenhuma. E logo depois que eles estão vendo esse disjuntor, outro clarão, só que dessa vez com um estrondo. E um dos personagens até fala, não vamos lá investigar. O que é o mais plausível, né? Só que, como todo roteiro de filme de terror, eles têm que ir lá investigar o que aconteceu. E é aí que tudo começa a desandar. E chegando onde eles viram esse clarão, onde eles viram esse estrondo, eles filmam que não deveriam. Dois seres... Ai, cara, foi engraçado essa cena porque... Cara, é muito duas pessoas vestidas, cara, é muito duas pessoas vestidas. Isso me tirou um pouquinho do filme, mas eu desliguei o cérebro e foi. Chegando lá, então, eles viram esses dois seres e parecia ser uma espaçonave, o que me lembrava mais uma panela de pressão. Eles viram essas criaturas lá, eles estavam meio que mexendo em uma vaca morta. Não dá pra ver muito bem, porque a filmagem é muito escura, cara, a qualidade é muito ruim. Parece que eles filmaram com uma TechPix que caiu na água, porque a qualidade da imagem é muito ruim em lugares escuros, cara. Um found footage raiz mesmo. A qualidade da imagem beira fica pior do que da Bruxa de Blair. E de repente tem um corte no filme, simplesmente passa para um vídeo de um delegado falando que ele não concorda com a exposição da gravação, ele não concorda com aquela reportagem e ele não nega e nem confirma o que aconteceu com a família. E depois de um ocorrido que tem lá, os três irmãos que tinham ido verificar o que aconteceu, eles saem correndo e chegam na casa extremamente assustados. E a família não acredita o que está acontecendo, a família duvida, acha que eles estão brincando, mas como eles não estão acreditando, o irmão que estava filmando, ele fala, eu tenho a gravação aqui, e aí ele mostra a gravação para a família, e todo mundo fica incrédulo, e logo depois todo mundo começa com uma dor do ouvido desgramada, algumas coisas começam a estourar na casa, eles começam a ver coisas passando para fora, e eles ali tentam fugir, eles tentam ir na caminhonete, ver se dá para pegar ela e vazar dali, porém a caminhonete também tá com o motor derretido. E eu acho que esse filme deve ter sido gravado no Rio de Janeiro, porque, cara, um calor desgramado, cara, um calor desgramado e o motor derreteu igual o disjuntor. E é muito difícil você ter a localização do que tá acontecendo, porque... Cara, é tão escuro o filme, é tão escuro que o rapaz filmando, você só vê aonde a luz dele tá iluminando. Você não consegue ver muito bem ao redor. E você deduz que eles estão numa fazenda, até porque tem momentos que eles falam de um celeiro e de um rio. Então você deduz que eles estão numa fazenda, mas você não consegue ver em volta disso. E logo depois de ver que o carro tá todo arrebentado, eles têm certeza, eles não vão conseguir sair dali. E quando um deles sai para fora e olha de fora para casa e vê uma janelinha lá em cima aberta, eles sabem, alguém entrou na casa. E eles têm certeza que foi alguém vestido de ET.
E tem até uma parte que é engraçada, porque o carinha que tá filmando, literalmente ele mija nas calças, cara. E tem um momento que ele sobe lá pra trocar de calça, porque ele tá todo mijado. Depois que ele troca, ele deixa a câmera filmando ele enquanto ele tá trocando, daí ele pega a câmera e a hora que ele vira, ele dá de frente com o alienígena. E é uma cena bem estranha, porque eu fiquei meio confuso no que aconteceu nela. Porque o alienígena pega a câmera dele, sem luta, sem nada, passa a câmera filma ele tá tipo meio travado assim, congelado, e daí o alienígena sai andando com a câmera assim, aí tem um corte. Depois do corte, o rapaz tá com a câmera de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, meu Deus, eu perdi alguma coisa, eu até voltei o filme. Falei, nossa, mas que estranho. O rapaz já volta enquanto o irmão mais velho dele tá segurando uma porta de um quarto, que é o quarto da mãe dele, e falando, eu prendi um deles aqui. E enquanto tá acontecendo tudo isso, eles estão tudo perturbados, eles estão tudo com medo. Tem uma personagem nesse filme que ela é muito estranha, que é uma criança, uma menininha, a Rose. E ela, cara, ela age como se nada tivesse acontecendo. Cara, a criança, ela tá tranquila, cara. Pra ela não tá acontecendo nada. É como se tivesse entrado um gato na casa. Ela quer ir lá ver o alienígena, sabe? Ela fala pra todo mundo, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. E em um momento o filme até, né, tem uns cortes no filme que às vezes entra alguma pessoa comentando das gravações, às vezes é um policial, e teve um momento que foi um psicólogo. E esse psicólogo comenta dessa menina. Ele fala, é muito estranho porque ela não reage a nada, nada com medo. A presença de seres de outro planeta não afetam ela. As brigas que tem durante o filme não afetam ela. A menina tá numa boa. E ela até fala, parece que ela tá possuída, parece que ela tá sob a influência de alguma coisa. E em meio a tudo isso, as pessoas começam uma a brigar com as outras. Dois irmãos, eles saem para procurar ajuda e eles não voltam mais. Enquanto isso, fica na casa mais duas irmãs, a mãe, a Rose, a menina pequenininha, e o rapaz que é o irmão mais novo, que tá gravando o filme inteiro, e um cunhado, que é namorado da irmã. Ali tem algumas discussões, a mãe tá enchendo a cara, né? O que é mostrado é que ela é alcoólatra no filme, e uma das irmãs mais velhas, que é a noiva do... Não, uma das cunhadas mais velhas, que é noiva do irmão, ela tá desesperada, ela quer sair lá fora procurar ele, o outro cunhado não deixa ela sair, sabe? E em algum momento, cara, começa a acontecer umas coisas muito esquisitas nesse filme, sem explicação. Ele meio que abraça ela, eles sentam no sofá e senta a namorada desse cunhado junto, só que tipo no alta ponta, e daí depois ela sai. Aí enquanto tá rolando o filme, os outros dois estão se beijando no sofá e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Fala, ninguém vai reparar nisso. Aí depois eles até reparam e falam, meu, mas que merda tá acontecendo entre vocês, cara? Aí ele fala, nossa, eu achei que era você, falando pra mulher dele. Eu tinha certeza que era você. Então você percebe que não foi de graça isso. Eles realmente estão confusos, eles estão sob a influência de alguma coisa. Em certo momento, as mulheres do filme, tirando a criança, começam a sentir um calor extremo. Aparecem lesões nas costas delas, que queimam muito. Sabe, a sensação é que eles não estão sob um ataque direto. Eles estão sobre um estudo, sobre um experimento desses alienígenas. E que não são agressivos com ele, em nenhum momento eles são agressivos, muito pelo contrário. E sobre a menina que eu falei, a Rose, que estava agindo totalmente estranho, em certo momento o rapaz deixa a câmera fixa em um lugar e vai buscar bateria, algo do tipo. E lá tem uma espingarda. E o que essa menina faz que a câmera pega? Ela vai na espingarda, ela abre a espingarda, ela pega as duas balas e esconde e deixa a espingarda lá. Então o que deu para perceber é que ela provavelmente estava sob influência deles, dos alienígenas. E no final do filme eles resolvem se reunir na cozinha e pensando, os outros que saíram já era, não tem o que a gente fazer. Vamos ficar aqui e esperar amanhecer, porque daí vai vir ajuda. Mas não é o que aconteceu. E enquanto o rapazinho deixou a câmera fixa num lugar para ir sentar com eles na mesa, para conversarem, para tentar comer, tentar se distrair de alguma forma, a câmera no canto direito mostra uma luz vermelha entrando e os seres entrando na cozinha junto com eles. E não dá nem tempo de reagir. E eles não são agressivos. Eles simplesmente fazem um gesto com a mão, eles congelam. E daí acaba o filme. E foi isso, galera. Esse foi Aliens Abduction. Cara, eu gostei do filme, eu não tava dando nada. Ele foi uma recomendação, como eu já falei, que eu vi no Facebook.
né? E ele é um remake de um primeiro filme que não tem uma qualidade tão boa assim, que eu também não achei para assistir. O filme ele tem um orçamento baixíssimo, baixíssimo, isso você percebe. Quando tem cenas dos alienígenas é totalmente escuro, sabe? Não é fácil de ver. Mas, cara, eu recomendo muito esse filme, sabe? É gostoso, o clima de tensão é bom. Tem um momento, quase na meia hora final do filme, que ele tem uma barriga ali, fica um pouco mais lento, mas ele, durante o filme todo, ele constrói muito bem a sensação de terror. Eu fiquei arrepiado em vários momentos, porque eu gosto muito desse tema, então, cara, eu me colocava ali no lugar desses personagens e pensava, meu Deus, o que eu faria nesse lugar, cara? Porque sair pra fora você tá ferrado, ficar você tá ferrado. Arma meio que não adianta muito. Mas galera, foi isso. Se você ficou até aqui, curta, comente, compartilhe. Se tiver alguma dica de filme também, deixa nos comentários, galera. E se inscreva, que me ajuda demais. Valeu, galera. Falou!